Você já se perguntou se o diabo realmente tentou Jesus no deserto? Será que aquele momento descrito nas Escrituras é algo real ou apenas uma metáfora espiritual? A Bíblia não nos deixa dúvidas de que Jesus enfrentou uma tentação direta de Satanás. Mas como podemos entender a realidade dessa batalha no contexto de nossa própria vida espiritual? O que podemos aprender dessa história? Não só sobre a tentação de Cristo, mas sobre as estratégias do inimigo em nossas próprias jornadas de fé. O que muitos não sabem é que essa tentativa no deserto não foi apenas uma prova para Jesus, mas também uma revelação para nós. Cada tentação que ele enfrentou carrega lições poderosas que podem transformar a sua vida agora mesmo. Mas será que você está preparado para entender o que realmente aconteceu naquela batalha espiritual? Porque o que está em jogo aqui não é só o passado de Jesus, mas a sua vitória sobre o mal no presente. Fique até o final deste vídeo, porque você vai descobrir verdades bíblicas que podem mudar o rumo da sua caminhada espiritual. Será que você está sendo tentado de maneira parecida? Será que o inimigo está tentando te afastar de algo grande que Deus tem para você? Hoje vamos desvendar tudo isso. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Muita gente assiste aos nossos vídeos, mas não se inscreve. Não perca as mensagens transformadoras que preparamos para você. Inscreva-se e ative as notificações para nunca mais perder uma palavra poderosa que vai te fortalecer na fé. A oração tem poder. Mas você já se perguntou como orar com mais fé e autoridade? No QR Code aqui na tela tem um e-book especial, com orações que podem mudar sua vida. Deus pode estar esperando esse seu passo de fé. Escaneie e confira. O céu tinha acabado de se abrir sobre ele. A voz do Pai ressoava com autoridade. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Um momento de glória pública, confirmação divina. Mas logo depois, o inesperado. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Isso parece contraditório, não é? Porque alguém que acabou de ser reconhecido por Deus seria levado ao isolamento, à fome, ao confronto com o diabo. E é aí que muitos se enganam. O deserto não foi uma cilada, nem um desvio. Foi um passo essencial do plano de Deus. Quando entendemos que até as provações podem ser instrumentos do céu, nossa percepção muda. Em vez de resistirmos ao deserto, começamos a perguntar: Senhor, o que queres me ensinar aqui? Jesus não foi ao deserto sozinho. Ele foi levado, guiado. Isso mostra que até nas batalhas, ele andava em obediência total ao Pai. E que lição poderosa isso nos deixa. Quantas vezes, ao enfrentarmos dificuldades, pensamos que Deus nos abandonou, mas o próprio Filho foi levado pelo Espírito ao vale da luta, e não foi para fracassar, foi para vencer, como primícia para todos nós. O deserto se torna então um cenário sagrado. Ali, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Não era apenas fome física, era um esvaziamento completo do ego humano, uma preparação espiritual intensa. Ele não entrou naquela guerra por acaso, mas com propósito. E isso nos ensina que nossas lutas também podem carregar um sentido celestial, mesmo quando tudo parece silencioso ou confuso. O deserto é o lugar onde Deus sussurra quando o mundo cala. Olha o padrão bíblico. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Moisés passou 40 dias no Sinai antes de receber a lei. Elias caminhou 40 dias até o monte Horebe. E agora, Jesus repete esse padrão, não por coincidência, mas por continuidade. Deus age com intencionalidade. O número 40 nas Escrituras aponta para transformação, transição e prova. Jesus
como novo Adão, como novo Israel, revive no deserto as falhas da humanidade para vencê-las ali. O que Adão perdeu no jardim, Jesus começa a recuperar no deserto. O que Israel não conseguiu vencer nas areias do Sinai, Jesus supera no mesmo tipo de terreno. Isso não é só histórico, é profético. Quando o inimigo se apresenta, ele não traz chifres, mas dúvidas. Se tu és o Filho de Deus, essa pergunta não era inocente. Era uma tentativa de minar a identidade de Jesus logo após o Pai tê-la afirmado. Perceba o padrão. Sempre que Deus declara algo sobre você, o inimigo tenta distorcer. Isso é espiritual. É assim até hoje. Quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, surgem vozes tentando te fazer duvidar. Mas Jesus não responde com emoção, nem com orgulho. Ele responde com a palavra. Ele não argumenta com Satanás. Ele declara verdades eternas. Isso mostra que no deserto não vencemos no grito, mas na firmeza do que cremos. O deserto não exige força física, mas convicção espiritual. Por fim, é preciso entender: o deserto não é um erro no trajeto, é parte do caminho. E Jesus entrou nele não derrotado, mas obediente. Ele saiu dali fortalecido, pronto para o ministério, cheio do Espírito. Isso é tremendo, porque nos mostra que ninguém é preparado para grandes propósitos sem passar pelo crivo da solidão, da fome espiritual, da batalha íntima. Se até Jesus passou por isso, quem somos nós para evitar esse processo? Talvez você esteja num deserto agora, silêncio, luta, questionamentos. Mas será que não é Deus te conduzindo como fez com o filho? Não fuja do processo. Ele tem propósito, porque o mesmo Espírito que conduz ao deserto também nos tira dele, renovados, fortalecidos e prontos para viver a missão que ele nos confiou. No mundo natural, os guerreiros se armam com escudos, espadas e estratégias. Mas Jesus nos ensina um caminho diferente. Ao sair do deserto, ele não sai armado com violência, mas com paz. Uma paz que não é frágil ou passiva, mas poderosa e ativa. A paz de Cristo é aquela que acalma tempestades, expulsa demônios e restaura corações feridos. É a paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas brota de uma fonte eterna, a comunhão com o Pai. Essa paz não é ausência de conflito, é presença de Deus. Ela caminha em meio ao caos e não se abala. Jesus é o príncipe da paz. Mas isso não significa que ele evita as guerras espirituais. Significa que ele vence de forma diferente, com autoridade, mansidão e convicção. Lembra de quando Jesus dormia no barco, enquanto os discípulos se desesperavam com a tempestade? A água invadia, o vento rugia, mas ele descansava. Que tipo de paz é essa? É a paz de quem conhece o fim da história, de quem sabe que está no centro da vontade do Pai, mesmo quando tudo ao redor parece sair do controle. É essa paz que Jesus quer que a gente carregue. Não uma paz de fachada, que se esconde atrás de sorrisos falsos, mas uma paz sólida, que sustenta a alma nos dias maus. Os discípulos acordam Jesus com medo, e ele se levanta, não apenas para acalmar o mar, mas para ensinar uma lição. Por que vocês têm tanto medo, homens de pouca fé? O que Jesus queria mostrar era que a paz dele poderia estar neles. Também se confiassem. A paz de Jesus é uma arma porque ela frustra as estratégias do inimigo. Satanás trabalha com desordem, agitação e medo. Quando encontra alguém que permanece em paz, ele se desestrutura. A paz desarma o caos. Jesus entra em aldeias hostis e transforma o ambiente. Fala com pecadores e devolve dignidade. Caminha entre religiosos e revela graça. Sua paz não é teórica, é ativa. E mais, ele oferece essa paz a quem o segue. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Isso é tremendo.
Porque mostra que essa paz não é emocional ou passageira, mas uma herança espiritual. Ela é acessível, mas exige rendição. Só experimenta essa paz quem se entrega totalmente ao governo de Cristo. É por isso que muitos vivem perturbados, mesmo crendo, porque ainda resistem ao governo da paz de Jesus. Querem controlar, prever, dominar, mas a paz verdadeira vem quando abrimos mão do controle. Vem quando dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Essa entrega não é fraqueza, é força, e Jesus viveu assim até o fim. No Getsêmani, quando o suor se misturava com sangue, ele não perdeu a paz. O coração doía, a alma se angustiava, mas havia convicção. Ele sabia quem era, para onde ia e o que estava fazendo. Isso é o que a paz faz. Nos ancora na missão, mesmo quando as emoções gritam. E se essa paz estava nele, também pode estar em nós. Então a pergunta é: que tipo de arma você tem usado nas batalhas da vida? Palavras afiadas, impulsos, justificativas? Ou tem aprendido com Jesus a usar a paz como escudo e espada? Não, uma paz fingida, mas a verdadeira, que vem da confiança plena no Pai. Porque às vezes o maior testemunho que podemos dar não é um milagre, mas um coração em paz no meio do furacão. Essa paz prega, essa paz liberta, essa paz revela quem está realmente cheio de Deus. Jesus quer formar isso em nós. Quando a vida se torna um labirinto de decisões, vozes e incertezas, é fácil se perder. Às vezes, não é nem o pecado que nos tira do caminho. É a distração, o excesso de opções, a pressão de acertar sempre. Mas no meio desse barulho todo, há uma voz suave e firme dizendo: este é o caminho, ande por ele. Essa é a direção divina. Não vem com placas luminosas, nem com garantias humanas, mas carrega uma certeza interior que o mundo não pode oferecer. É como se, mesmo sem entender tudo, o coração encontrasse descanso só por saber que está sendo guiado. Deus não nos deixou órfãos de instrução. Ele ainda fala, ainda conduz, ainda mostra o caminho. A Bíblia é muito mais que um livro antigo, é um GPS espiritual. Ela não apenas revela quem Deus é, mas também mostra quem somos e para onde estamos indo. Quantas vezes, no meio de uma dúvida, uma passagem se destacou como resposta clara? Não foi coincidência. Foi direção. Deus tem prazer em guiar seus filhos, mas a direção dele exige sensibilidade. Não adianta correr se você está indo na direção errada. Não adianta ser rápido se está fora da rota. É melhor andar devagar na direção certa do que correr para longe do propósito. E a direção divina não é apenas sobre grandes decisões, como trabalho ou casamento. Ela está também nas pequenas escolhas do cotidiano. Jesus, enquanto esteve na terra, viveu totalmente alinhado com essa direção. Ele não fazia nada por impulso ou vaidade. Cada passo era guiado pela vontade do Pai. Quando curava, era na hora certa. Quando silenciava, era estratégico. Quando falava, suas palavras tinham peso eterno. Isso nos mostra que ser dirigido por Deus não significa viver sem conflitos, mas sem ter clareza no meio deles. A paz em saber que, mesmo com dificuldades, você está no centro da vontade de Deus. A direção divina não remove os obstáculos, mas garante que você está indo com o céu ao seu favor. Isso muda tudo. Isso transforma até os desertos em caminhos de revelação. Mas por que, às vezes, parece tão difícil ouvir essa direção? Talvez porque tenhamos confundido voz de Deus com validação de nossos desejos. Queremos que Ele confirme nossos planos, em vez de pedir que Ele nos mostre os dele. E aí mora o perigo. Seguimos a emoção, chamamos de fé e depois nos frustramos. Mas a verdadeira direção divina começa com rendição. É quando você ora: Senhor, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer.
Essa oração muda destinos, muda corações, porque ela abre espaço para que o Espírito Santo atue como conselheiro e não como carimbo das nossas vontades. A direção divina é leve, mas exige entrega total. E talvez seja por isso que Deus às vezes silencia, para que a gente aprenda a depender da presença e não apenas das respostas. Para que a gente confie mais na bússola interior do Espírito do que nos mapas externos do mundo. Ele guia sim, mas guia aos poucos, um passo por vez. E esse processo é intencional, porque nos ensina a andar com Ele, não apenas atrás dele. Por isso, se você se sente perdido, não entre em pânico. Talvez esse seja justamente o ponto de partida para ouvir a voz dele mais claramente. Porque quem busca a direção divina com sinceridade, sempre a encontra, mesmo que o caminho pareça demorado. Há dias em que o peso da vida parece insuportável, e nesses momentos a solidão pode se tornar um fardo ainda maior que a dor. Mas a verdade que muitas vezes esquecemos é que Deus nunca nos criou para enfrentarmos tudo sozinhos. Desde o Éden, ele viu que não é bom que o homem esteja só. E essa frase carrega um princípio eterno. A comunhão é parte essencial do plano de Deus. Não se trata apenas de estar rodeado de pessoas, mas de estar conectado com corações que caminham na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança. A comunidade é o lugar onde o consolo se torna real, onde a intercessão nos levanta, onde as mãos estendidas refletem o cuidado do céu. É por isso que a Bíblia nos chama de corpo. Um membro isolado do corpo não sobrevive. Ele adoece, definha, morre. Mas quando estamos unidos, mesmo que em partes frágeis, temos força coletiva. Há algo poderoso em saber que enquanto você ora por alguém, alguém ora por você. Enquanto você chora com um irmão, alguém te consola também. Não é apenas sobre ajuda prática, mas sobre presença espiritual. Às vezes, uma conversa com alguém que compartilha da mesma fé pode restaurar mais que uma semana inteira de orações solitárias. Porque Deus age também através das pessoas. E Ele usa a comunidade para nos lembrar que mesmo quando nos sentimos invisíveis, não estamos sozinhos. O inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta nos isolar. Planta pensamentos como: ninguém te entende, você não é forte o suficiente, melhor se afastar, ninguém vai notar. Mas isso é uma armadilha. O isolamento, com o tempo, sufoca até os mais firmes. Por isso, devemos lutar para permanecer conectados, ir à igreja, buscar grupos de apoio, abrir o coração. A vulnerabilidade é arriscada, sim, mas é também libertadora. Quando nos permitimos ser conhecidos, encontramos cura. Quando paramos de fingir que está tudo bem, abrimos espaço para que Deus use outras pessoas como instrumentos de restauração. A comunhão verdadeira não é perfeita, mas é santa, porque ela nos aproxima de Cristo. Jesus mesmo escolheu andar em comunidade. Mesmo sendo Deus, não viveu de forma isolada. Chamou 12 para perto, dividiu a jornada, compartilhou a mesa, os milagres, as lágrimas. E mesmo sabendo que seria traído, ainda assim escolheu amar em grupo. Isso nos ensina que o risco de se machucar não pode nos impedir de viver a beleza do apoio mútuo, porque no meio das imperfeições humanas há reflexos da graça divina. A igreja, apesar das falhas, ainda é a noiva de Cristo. E nela encontramos abrigo, alimento, direção. É ali que as nossas batalhas ganham reforços e a nossa fé encontra alicerces em tempos de crise. E talvez hoje o Espírito Santo esteja te chamando de volta para a comunhão. Não apenas para frequentar um lugar, mas para pertencer. Para caminhar com outros, rir com outros, chorar com outros. Porque há cura em estar junto. Há força em compartilhar o fardo. E há milagres que só acontecem quando estamos em unidade. Deus te quer conectado, não apenas com Ele, mas com o corpo dele. Então, se você tem se sentido sozinho, lembre-se,
Às vezes a resposta de Deus não virá do céu direto para o seu quarto, mas virá através de alguém que Ele colocou no seu caminho. A gente vive em uma era que idolatra a velocidade. Tudo precisa ser imediato. A resposta, a cura, o milagre, a saída do vale. Mas a vida com Deus não obedece ao cronômetro humano. Ela segue o compasso da eternidade, e esse compasso é baseado em ciclos, e cada ciclo tem sua razão. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de perder e tempo de ganhar. Só que quando estamos no meio do ciclo doloroso, é difícil acreditar que a colheita virá. A gente quer sair logo do inverno, mas se esquece que é no silêncio da terra fria que a semente cria raízes profundas. Talvez você esteja agora num desses invernos da alma. O tempo parece parado, os sonhos estagnados, e você sente que Deus se esqueceu de você. Mas não, Ele está aí, no silêncio, no escuro, trabalhando em camadas invisíveis, porque Deus não desperdiça a estação. E Ele não nos apressa, mas nos prepara. Cada lágrima que cai, Ele recolhe. Cada espera que parece em vão, Ele usa para nos moldar. A espera com Deus nunca é ociosa, é fértil. É no tempo de silêncio que aprendemos a confiar, não no que sentimos, mas no que sabemos, que Ele é fiel. Sempre foi, sempre será. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que viveram os ciclos. José sonhou alto, mas passou por um poço, uma prisão e uma espera de anos antes de ver o palácio. Davi foi ungido rei, mas teve que fugir, se esconder e lutar muito antes de sentar no trono. Sara esperou até o impossível se tornar real. Abraão caminhou sem saber para onde ia. E todos eles descobriram que o tempo de Deus pode até parecer demorado, mas é perfeito. Ele não atrasa, Ele alinha, porque o que Ele está preparando em você é tão precioso que não pode ser apressado. O problema é que no nosso desespero, tentamos pular processos. Tomamos atalhos, nos precipitamos e muitas vezes saímos do caminho. E aí, culpamos Deus por aquilo que nós mesmos apressamos. Mas Ele, em sua misericórdia, nos chama de volta e nos ensina a esperar com propósito. Esperar não é desistir, é confiar. É continuar caminhando, mesmo sem ver o fim da estrada. Porque há um tempo determinado para cada coisa. E quando o tempo de Deus chega, não há obstáculo que permaneça. O que é seu vem. O que Ele prometeu acontece. E tudo o que parecia perdido se encaixa no plano maior. Então, se hoje você está cansado de esperar, respira fundo. O tempo não é seu inimigo. É o cenário onde Deus desenha os milagres. Não amaldiçoe o processo, abrace-o, porque Ele está te transformando. O que hoje parece um atraso, amanhã será testemunho. E quando você olhar para trás, verá que cada estação, cada dor, cada passo lento teve um porquê. Porque o tempo de Deus nunca falha. E Ele está, neste exato momento, te conduzindo ao que você ainda não vê, mas já está sendo preparado. Tem momentos em que a fé não pode ser só sentimento ou pensamento. Ela precisa virar movimento. É fácil dizer que confiamos em Deus enquanto estamos parados. Difícil é agir quando tudo ao redor parece dizer, fica onde está. Mas é exatamente nesses momentos que o céu se move, quando você dá o primeiro passo. Deus honra movimento de fé. Quando Pedro desceu do barco, o mar ainda estava revolto. Quando Moisés estendeu o cajado, o mar ainda estava fechado. Quando Josué deu o primeiro passo, o Jordão ainda corria. Ou seja, Deus age quando vê coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com Ele ali. A fé viva se manifesta em decisões concretas. Perdoar alguém que nos feriu profundamente. Abrir mão de um caminho mais fácil que não honra a Deus. Se lançar em um projeto que você sente que foi inspirado pelo Espírito, mesmo sem saber todos os passos. A fé que transforma não é a que só ora, mas a que ora e age.
que planta mesmo sem ver a chuva, que constrói a arca mesmo sem sinal de tempestade, que diz, eis-me aqui, mesmo quando isso exige sair da zona de conforto. A fé que agrada a Deus não é a que espera sentir, mas a que escolhe crer e caminhar. Mas agir com fé nem sempre significa fazer algo grandioso. Às vezes é simples desligar o celular e orar, abrir a Bíblia quando o cansaço diz só mais um vídeo, ligar para alguém que Deus colocou no seu coração, compartilhar uma palavra que te tocou, dar um abraço, um passo, um sim que pode mudar vidas. Deus trabalha por meio das pequenas atitudes. Não subestime a força de uma fé simples, mas constante. É como uma semente. Você planta hoje e quando menos espera, brota. Cresce, transforma. A fé é prática. E cada ato de obediência é um tijolo que constrói uma nova realidade. O chamado de Deus nunca foi para espectadores, mas para participantes. Ele te chamou para ser sal e luz, para influenciar com amor, para impactar com verdade, para servir com generosidade. A fé precisa sair da teoria e virar prática diária. Porque o mundo não muda só com palavras bonitas, mas com gente decidida a viver o que prega. Deus está te chamando hoje para ser resposta, para agir com fé, mesmo no meio da dúvida, para ser ponte e não muro, para ser cura e não ferida. Você não foi salvo só para receber, foi salvo para transformar. E se você está esperando um sinal para agir, talvez isso aqui seja o seu sinal. Deus está te dizendo, vai, eu sou contigo. Ele não está esperando a sua perfeição, está esperando sua disposição. Ousadia não é sobre nunca falhar. É sobre confiar que mesmo se falhar, Ele estará lá para te levantar. O céu se move quando você se move. E talvez aquilo que você mais deseja ver acontecer na sua vida está só esperando o seu passo de fé. Às vezes, a vida nos ensina a duvidar de nós mesmos. O peso das comparações, as falhas passadas, as expectativas externas, tudo isso pode fazer a gente esquecer de algo fundamental. Você é único e tem algo valioso que Deus colocou dentro de você. O próprio Criador te fez à sua imagem e semelhança e te deu dons, habilidades e uma identidade que ninguém mais tem. Essa singularidade não é um acidente, mas um propósito divino. No plano de Deus, você não é apenas mais um. Você é uma peça-chave em sua obra grandiosa. Quando você se olha no espelho, não veja apenas a aparência externa, mas reconheça a obra de Deus em você. Você carrega dentro de si os talentos que Ele depositou, as experiências que Ele permitiu e uma capacidade inata de impactar o mundo. Seu valor não vem do que você já fez ou do que os outros pensam, mas do que Deus diz que você é. Ele vê em você o potencial de transformar realidades. Ele vê alguém com propósito. Ele vê alguém com um chamado específico. E esse chamado é único, assim como você. Não importa o que os outros digam sobre você ou o que a sociedade tenta impor. O que realmente importa é a verdade sobre quem você é aos olhos de Deus. Você tem um valor eterno que não pode ser diminuído por nada ou ninguém. O que te torna valioso não são suas conquistas, mas quem te criou e qual o propósito que Ele planejou para você. Não viva buscando a validação humana, mas busque saber qual é o seu plano e cumpri-lo com coragem. Quando você entende que tem valor em Deus, as comparações desaparecem e você começa a viver de maneira autêntica. Deus te chamou para um destino único e Ele não erra quando escolhe você para essa jornada. Pode ser que você ainda não tenha visto completamente o plano dele se desenrolar, mas isso não muda o fato de que você é parte fundamental dele. Você é uma peça do quebra-cabeça eterno que só encaixa de uma maneira única. O mundo precisa de você
exatamente como você é, com suas forças, suas fraquezas e tudo o que te torna especial. O que Deus colocou em você é uma combinação perfeita de talentos, sonhos e desafios que, quando vividos em fidelidade a Ele, trazem à tona todo o seu valor. Não se permita viver acreditando que é menos ou insuficiente. Deus te criou para ser um reflexo da sua glória, e Ele acredita em você mais do que qualquer outro. Quando você olha para dentro de si e vê suas limitações, lembre-se, é nas suas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. Ele escolhe usar pessoas imperfeitas para realizar suas obras perfeitas. O seu valor está em como você responde ao chamado dele, em como você vive com fé, em como você ama. Deus não olha para o seu currículo ou para o que o mundo acha de você. Ele olha para o seu coração e para a disposição em cumprir a missão que Ele te confiou. Então, a pergunta que fica é: você está pronto para viver de acordo com o valor que Deus colocou em você? Está disposto a parar de se subestimar e começar a viver de maneira ousada, sabendo que Ele é quem te fortalece? Seu valor não se baseia em méritos, mas na graça de Deus. Ele te ama profundamente e te capacita a fazer grandes coisas. É hora de levantar a cabeça, acreditar no que Ele diz sobre você e começar a viver o propósito único que Ele desenhou especialmente para a sua vida. Agora que você sabe o que realmente aconteceu quando Jesus foi tentado no deserto, quero saber como você tem enfrentado suas próprias tentações. Já se sentiu derrotado por elas ou conseguiu se fortalecer na fé? Deixe sua opinião nos comentários, pois quero ouvir sua experiência. Se este vídeo foi transformador para você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos que podem mudar sua vida espiritual. A jornada de fé não para e juntos podemos crescer em sabedoria. Além disso, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela para continuar sua caminhada de transformação. Não perca